pelas ondas amigas da sua web rádio Estação da Luz, o seu programa de segunda-feira. E quando a gente fala programa de segunda-feira, é o programa do meu amigo Amadeu Ferreira. E a web rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e também do Centro Espírita Chico Xavier. Pode ser, não pode ser, senhor Amadeu? Com certeza, né? Muito bem. E o Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E toda segunda e sexta é seu Amadeu Ferreira que comanda. Bom dia, meu amigo Amadeu. Bom dia, Tavares. Bom dia, você, internauta, você que nos acompanha aqui através da web rádio Estação da Luz, o programa Nos Domínios da Mediunidade, que o amado Mestre Jesus possa espargir sobre todos nós as suas bênçãos e o seu amor, e sede sempre conosco, Senhor Jesus. Hoje, amanhã e sempre, aqui, ali e alhures. E, senhor Amadeu, a gente vai falar sobre o que hoje, mais ou menos? O senhor tem uma ideia para que o nosso público possa já estar aí a postos? Meu irmão Tavares, nós na semana passada nós começamos a falar sobre obsessão e desobsessão, que tem uma relação estreita ainda com o problema do suicídio. Acho que a gente pode dar uma geral no aspecto do suicídio, no processo obsessivo que acaba desaguando na questão, aliás, do aspecto da obsessão que acaba desaguando no suicídio, e os irmãos aí perguntam e a gente responde em nome de Jesus, né? Pode ser assim. Começa com obsessão e desobsessão e passa por suicídio também, porque muitos casos de suicídio, naturalmente, são oriundos dos processos obsessivos, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, como a gente vai fazer uma mensagem inicial, vamos começar com Deus primeiro? Sim. Não é isso? Vamos. E aí eu conclamo a todos que nos acompanham nesta manhã, elevarmos os nossos pensamentos ao Pai Eterno, implorar a sua misericórdia, o seu amor para conosco, para as nossas vidas, que possa espargir sobre todos nós as bênçãos de fraternidade, de tolerância, de amor, de caridade, que possa nos assistir nas nossas dificuldades do corpo e da alma, de conformidade com os nossos merecimentos. Que seja feita sempre a vontade do nosso Pai, a vontade do Mestre Jesus, que se manifestam através da assistência espiritual que Ele nos proporciona. Dá-nos, Pai misericordioso, o teu amor, e nos permite que hoje, nesta manhã, possamos nos incumbirmos das nossas atribuições com paz e harmonia em nossos corações, e que essas mensagens possam chegar aos nossos irmãos, levando-lhes o lenitivo, o esclarecimento, fortalecendo-os na superação das suas deficiências do corpo e da alma, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Com esses propósitos, Senhor Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos o nosso programa com muita paz e harmonia em nossos corações. E vamos dar continuidade. Sim? Depois dessa prece, vamos ler a mensagem inicial do livro, Caminho Espírita, a Jornada do Bom Combate. Deus primeiro. É uma mensagem de Emanuel pela via mediúnica do nosso irmão Chico Xavier. E Emanuel começa assim com a mensagem Deus primeiro. Caminharás muitas vezes no mundo à maneira de um barco no oceano revolto, sobre a ameaça de escombros a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, pronunciando catástrofes, não permita que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação estalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo,
traçando quadros de aflições e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo na cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a granja do perfume, a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constrange o peito em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas e remédio no sofrimento. Diante de toda aprovação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas do espaço e alimenta os vermes do abismo, ser-no-á sustento e consolo. Neste ou naquele problema, quanto nesta ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre, guardado nos braços do amor eterno. Graças a Deus, nosso irmão Emanuel. Amadeus, o senhor tem um evangelho aí para nos brindar? Parece que o evangelho de hoje está maravilhoso. É verdade, Tavares. Olha, eu acho que só essa mensagem já seria o suficiente para corresponder o tamanho do programa. Mas vamos ao Evangelho de Jesus, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. De que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória, reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse no reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitaste, estive preso e foste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade, digo-vos, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus pais pequeninos, dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Então eles também replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto ou sem roupa, doente ou na prisão e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltasses com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Meu querido irmão Tavares,
essa parábola é de uma grandeza extraordinária, porque conclama Jesus a nos fazermos seguidores dos seus ensinamentos e cumpridores da vontade de nosso Pai. Agora, se refletirmos bem o contexto dela, ela apresenta uma certa incongruência que a gente precisa dar o desconto aos tradutores, porque certamente Jesus não se manifestaria desta forma com relação aos que não estiverem, naquele momento, ainda fazendo a vontade do nosso Pai. Primeiro, ele diz que ninguém sai daqui sem pagar o último ceitil. Se ele afirmou isso, e acredito que ele afirmou, é porque ele está dizendo que todos nós evoluiremos um dia e galgaremos degraus superiores no processo evolutivo. É essa compreensão que me vem. Por outro lado, se ele disse que devemos amar até os nossos inimigos, como ele condenaria o suplício eterno ao denominado inferno, aqueles que simplesmente, por alheamento, por desconhecimento, deixaram de assistir aos irmãos em sofrimento? Ora, se imaginarmos, isso contraria a bondade e o amor de Jesus, o que ele ensinou e o que ele praticou. Mas é compreensível que a religião precisava de cores fortes para mostrar um colorido diferenciado e chamar a atenção dos incautos na prática do bem que Jesus viveu e nos ensinou. Era preciso que os teólogos criassem situações fortes que viessem a balançar os alicerces da nossa consciência para despertarmos e evoluirmos para Deus praticando o bem. Portanto, esse ponto evangélico é de uma importância capital quando se refere àqueles que estariam à direita do Mestre Jesus, porque praticaram o bem, bem-aventurados. E aqueles que estariam à esquerda seriam condenados. Não. Aqueles que seriam condenados, o próprio Jesus nos ensinou em inúmeras passagens que, na verdade, aqueles ainda não estavam preparados. Não é à toa que ele mandou os apóstolos ter com os gentios e não com os sábios e os prudentes. Aí a gente compreende o contexto desse ponto evangélico. Mas que Deus nos cubra de bênção e paz e que Deus seja primeiro, como a sua mensagem, muito boa e muito bem lida. Parabéns, meu querido irmão. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Eu adorei tudo. Só esse negócio de dizer que a mensagem é minha. Porque aí você está, além de tudo, me obsidiando, e eu não admito isso, que a mensagem é de seu Emanuel, é de seu Chico, quer dizer, que é de seu Chico, que é de seu Emanuel, que é dos Espíritos Superiores, que é de Jesus, que é de Deus. Né? Porque tudo você foi o intérprete. Muito bem. Seu Amadeu, essa parábola, e parábola, no bom sentido da parábola, é parabola igual a, ela tem, assim como vai seguir a parábola do bom samaritano, que segue a essa, ela tem uma série de possibilidades. Uhum. Tirando a gordura que o senhor muito bem falou aí, porque, como a gente muito bem sabe, Jesus não deixou nada escrito, então foi tudo de ouvido. Então, a gente vê aquele negócio de uma mensagem, daquela brincadeira que a gente faz com 10, 12 pessoas, bota o número 1, dá uma mensagem e pede para o pessoal replicar, e quando chega lá no último, chega muitas vezes um frangalho, né? Pra você ter uma ideia, eu faço essa brincadeira com aquela frase lá que está lá no Evangelho: Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai, o segundo, instruí-vos, né? E é uma frase que quase todo mundo conhece, a gente coloca lá e muita gente já chegou só espírito, né? Para você ter uma ideia. Chegou espírito, acabou. Eu que entendi que foi espírito. Mas o que é que ocorre? Vamos tirar lá o tal do fogo do inferno, à esquerda e à direita, mas vamos pensar no que ele fala da questão do vestir, do visitar, do doente e tudo mais. E a gente pode analisar isso por dois prismas muito interessantes. Primeiro, o prisma de você fazer isso de fato e direito. Então,
mais do que ninguém. E eu me lembro bem de uma vez que a gente saiu na rua, o menino era pequeno, a gente deu uma camisa a um morador de rua. Amigo, pense num cara feliz. Aí botou a camisa, meu amigo. Então, vestir o que está nu, dar alimento ao que está com fome, alimento mesmo da matéria. Encher o busto do cara. Mas também a gente pode ver por um outro prisma, que é a questão da parte espiritual. Quantas pessoas chegam nas casas espíritas, nas casas religiosas, com sede e com fome de conhecimento, para que ele possa, através desse conhecimento, resolver por si só os problemas da sua vida. Ponto. Ontem, com o Cosme Mais, teve um negócio interessante. Alguém fez, parece, uma acusação contra Kardec, e uma pessoa botou uma coisa bem interessante. Kardec não precisa de defensores. Não vamos defender Kardec, né? Vamos divulgá-lo, porque quanto mais divulgar, melhor. Ninguém vai estar aqui defendendo, então deixa isso para lá. Então, vamos alimentar esse pessoal e colocar a água do Evangelho de Jesus. Quantos espíritos não estão nus de uma materialidade, e você e eu, como homem, com Dona Ana e com Dona Elizabeth, damos um corpo para um espírito se vestir e poder vir cumprir a missão no planeta Terra? Quantos de nós não estamos presos ao ódio, ao vício, às possibilidades, e esse Evangelho de Jesus pode libertar dessa prisão? Então, a gente pode ver, como toda a parábola de Jesus, só para terminar, as parábolas de Jesus, o Evangelho de Jesus é uma coisa fantástica. Cada vez que eu mergulho mais, eu fico mais apaixonado. Porque eles se viram para aquele pessoal daquela época, 2000 anos atrás, e o pessoal entendeu e compreendeu. Está se vindo para nós agora, 2000 anos, certo? Com um entendimento maior, com espiritismo. E daqui a 2000 anos, quando nós tivermos mais conhecimento, nós vamos ter uma visão maior do Evangelho. E a gente vai dizer, meu Deus do céu, há 4000 anos atrás o pessoal entendia assim. Tavares e Amadeu faziam um programa lá em 2020, que eles entenderam que essa parábola era desse jeito, então não conseguiram ver que tem mais isso aqui para frente. Então é esse poço de sabedoria sem fim. Essa é uma das poucas visões que nós temos. Mas com certeza o futuro e o nosso conhecimento, a nossa elevação, vamos só imaginar, a visão que tem Bezerra de Menezes em relação ao Evangelho de Jesus e nós, é de uma eternidade e meia, basicamente. Então, meu amigo, prova que a gente está bem de razão. Mas aqui, ó, tem um bocado de gente aí mandando abraço para você. Esse cabo aqui, meu amigo, pensa aí num cabo arretado. Nelson Soares Silva, um abraço, meu querido. Fraternalmente, um abraço afetuoso a você e seus familiares. Que Deus o abençoe, meu irmão. E também, bom dia, estamos juntos em mais essa oportunidade de aprender. Paz e luz para todos. Tem aí também. Bom dia. Da Kate Ribeiro, Mirandinho. Um abraço, meu querido, e que Jesus a cubra de luzes, que Deus abençoe. Francisco Julião da Silva Julião, um abraço, meu querido irmão. Que Jesus o ilumine e proteja na nossa caminhada. É o JS, né? Porque é Julião Silva Julião. É JS. Muito bem. JS. Meu amigo, enquanto você ia dormir, chegou aqui algumas perguntas, e tem umas que é meio como aquele negócio que o senhor diz, abraçando sem... Me apertando sem abraçar. Eu acho, né? Não sei, mas para o senhor que sabe muito, nunca é um abraço, é muito apertado. Júnior de Nova Parnamirim. A obsessão só pode ser tratada no centro espírita? É um patrimônio inalienável do centro espírita? Eu chegaria a perguntar. Ou outras doutrinas, ou outras possibilidades podem também, completando aí a pergunta do Júnior, ser tratado essa possibilidade da obsessão? Porque, olhe bem, o programa de hoje, só um momentinho, é isso aí, ó. Né? As causas da obsessão, por que comigo? Por que comigo? Por que eu estou obsidiado, senhor Amadeu? É uma pergunta, depois isso aqui é quase uma pergunta, sabe? Ok, Tavares. Obrigado, Júnior, pela pergunta tão inteligente e a oportunidade da gente conversar sobre isso. Veja bem, Júnior, não é que a obsessão só possa ser tratada no centro espírita.
é que no centro espírita é o lugar mais adequado para isso. Agora, você pode tratar em casa, você pode tratar na sua igreja, no seu templo, você pode tratar em qualquer canto. Agora, o lugar mais adequado é na casa espírita. Ah, mas como é que eu vou tratar em casa? Simples. Institua o evangelho no lar. Institui o evangelho no lar. Porque a presença dos bons afasta os maus. Quando você cria o evangelho no lar, você define dia, horário e local. Todo dia, naquele horário, os benfeitores espirituais estão ali com a leva de irmãos necessitados que levam para ouvir o evangelho. Aquilo que Tavares acabou de esclarecer, pela misericórdia de Jesus, leva os irmãos para ouvir o evangelho, trabalhar as suas ideias, seus pensamentos, suas atitudes, a partir do contexto do evangelho. Essa é assistência para os necessitados espirituais. Então, aqueles que são levados são beneficiados com a leitura preparatória, com a prece intercessória, com a leitura e comentário do evangelho, com os agradecimentos a Deus pela feliz oportunidade da realização do evangelho no lar. E aqueles que ali se encontram em estágio de perseguidores e cobradores, à medida que vão se dando os fenômenos do evangelho, explica a espiritualidade, em determinadas situações, os benfeitores espirituais criam quadros vivos, onde aqueles espíritos perturbados e perturbadores estão inseridos naquele contexto. E a demonstração daqueles quadros gera reflexões para que eles despertem. E é exatamente isso que eles precisam. Na hora que despertam, os benfeitores os socorrem. Porque eles só podem socorrer quando houver aquele insight naquele espírito, quando ele despertar, quando ele refletir, assim como fez André Luiz lá na história do nosso lar, e depois de 8 anos lembrou que podia orar, lembrou que ia para a missa, fez uma prece, Clarencio estava ao lado dele, o ministro Clarencio. Então, é nesse instante que aquele espírito é socorrido. Socorrendo o espírito, automaticamente, o sujeito fica livre da perseguição. Ah, mas vamos imaginar que o sujeito tem uma carga de compromisso. Aquele ao qual você devia, ou por intermédio dele você estava pagando os seus débitos, ele foi retirado. Vem outros. Mas vem outros também como instrumento da misericórdia divina, para que na condição de obsidiado, você possa compreender que é amando aquela criatura, é perdoando os achaques, os problemas que ele lhe proporciona, que você vai, primeiro, transformar o inimigo em amigo. E, acima de tudo, que é mais importante, praticar o amor e a caridade, pagar os seus débitos para com ele e para com a sua própria consciência. E aí você faz o atendimento em casa. No templo religioso, na igreja ou no templo religioso, você faz assistindo os cultos, seguindo as orientações para uma vida de equilíbrio, você fazendo leituras edificantes, manter a mente elevada ao alto, você gera um quadro de sintonia superior, onde você foge da perseguição daquele cobrador e, consequentemente, se vê livre. Então, você pode tratar da obsessão em vários lugares. Agora, a casa espírita é o lugar mais propício para isso. Por quê? Concluindo o raciocínio. Porque quando você vai à casa espírita na condição de obsidiado, os obsessores lhe acompanham. E é uma bênção porque os benfeitores espirituais permitem que ele entre. Porque lá dentro, naturalmente, está tudo preparado. Eles já sabem, inclusive, quem vai participar naquele dia. Enquanto o obsidiado observa, ouve o evangelho, reflete sobre as passagens e gera estímulos positivos para a sua transformação, para a denominada reforma íntima, o espírito que é acompanhante, ele vai observar o evangelho, como já falei anteriormente, e vai se tocar nos tópicos que o evangelho propõe e nos quadros que lhes são mostrados. E aí, ao socorro. E tem todo um aparato próprio para isso. É um hospital-escola, a casa espírita, onde o irmão é recebido,
é acolhido e é tratado. Não como inimigo, é importante que a gente lembre isso. Não devemos ter o obsessor como inimigo, devemos ter ele como um prestador de caridade, porque é ele que chega junto a nós e nos diz que somos ruins, que nós estamos errados, que fizemos isso, fizemos aquilo. E muitas vezes os nossos amigos botam a mão no ombro e dizem, deixa para lá, você é uma pessoa muito boa e joga farinha joga água na fervura e a gente se arrefece. O obsessor não, ele diz na telha da gente aquilo que realmente nós somos. E isso é uma benção para que a gente reflita e mude. Certo, Tavares? Amigo, mais certo do que beira de sino, né? Como dizia um poeta amigo meu, ali de Laranjeiras. E também uma outra coisa. Farinha joga água e uma outra coisa, deixa eu só tirar aqui, Jesus. Pronto. A pergunta acho que foi de Júnior. Deixa eu voltar aqui, que eu estava vendo aqui outras coisas. Aquela pergunta foi de Júnior, foi? Não, pode ser, Júnior. Fora o lar e a casa espírita, você tem as chamadas desobsessões nas igrejas católicas, que é conhecida como exorcismo. Inclusive tem até um filme, um livro, que fez muito sucesso, se eu não me engano, nos anos 70, início dos anos 70, O Exorcista, né? E o exorcismo é uma prática milenar, podemos dizer assim, né? Tem as sessões de descarrego nas igrejas evangélicas, que de uma forma ou de outra melhora, porque se assim não fosse, essas práticas já teriam desaparecido, se não desse um certo resultado. Desculpa, é a lei da procura e da oferta, né? Se você oferta algo e alguém procura, e você vai continuar ofertando. Se você oferta e ninguém procura, para. Só que o grande diferencial no nosso modo de ver, foi o que Amadeu falou, aí você vai para as casas, os terreiros de Umbanda, do Candomblé, com certeza isso também deve existir no islamismo, com outro nome, no judaísmo, no hinduísmo, enfim. Não sabe, mas possivelmente deve existir essas práticas, que é uma coisa do planeta Terra. Mas o espiritismo, ele tem um diferencial em relação a todas essas. É que ele não coloca aquilo que o seu Amadeu falou, que o obsessor ou o perseguidor é o inimigo que deve ser afastado, retirado, é o diabo, é o cão roxo, é o sapirico. Não, é um amigo e, na mais das vezes, é o nosso maior incentivador. Porque se não fosse o irmão obsessor, certo? Estaria ainda recalcitrante em todas as possibilidades equivocadas. Então, muitas vezes, o pai, por amor demais, deixa que aquele espírito... Tem um caso bem interessante, um cabo que veio perseguir um cabo aqui no Brasil. O espírito sentindo um cheiro do caboclo, e lá na Europa, e sentiu o cheiro e não sei o quê, e foi se achegando, e aquele... O cheiro, eu estou só dizendo que é uma vibração. E veio para cá. E chegou lá, nada. E por que eu estou perto desse cara? Um dia o cabo foi dormir, acordou. Foi dormir e se desdobrou no plano espiritual. E o cabo teve a condição de ver que aquela pessoa muito humilde, muito boazinha, tinha sido um cabo sem vergonha. É por isso. Aí, colou. Mas colou mesmo. Disse, agora eu vou pegar você de revestrez. E foi aí que o cabo se emendou e correu para a casa espírita e terminou ajudando os dois. Então, a grande diferença é essa, que são tratados como irmãos muito mais necessitados do que nós. A ajuda tem que ser lá para que nós possamos nos ajudar. Essa é, muitas vezes, a grande diferença. As outras, pelo menos a quem conhece mais ou menos aqui por cima, é afastar, é botar o cabo, passe reto, Satanás, aquele negócio de cruz. Então, isso no espiritismo acaba, certo? Então, essa é a grande diferença. Certo, seu Amadeu? Perfeito, Tavares, porque no espiritismo, na verdade, a gente trabalha com ciência, e lá você usa a força, é um grande diferencial. Você, em vez de construir uma amizade, e você esclarecer o porquê daquilo, porque tem um detalhe muito interessante que a gente não pode esquecer, e é por isso que Divaldo diz que o obsessor é um grande perdedor, ele perde 3 vezes.
ele perde na oportunidade que foi massacrado, sofreu as consequências do que gerou a perseguição hoje. Ele perde porque hoje ele quer se vingar como ele quer e não pode, de conformidade com o planejamento espiritual, que permite que o obsidiado sofra as consequências dos erros cometidos, e ele sofre depois tudo o que está fazendo, porque é uma lei. O mal que você faz aqui é um mal que você vai sofrer as consequências depois. E aí ele é o grande perdedor. Portanto, nessas condições, além do benefício que ele nos proporciona em nos revelar quem realmente nós somos, é muito importante a gente ter a consciência que ele está cumprindo o papel dele. E é por isso que Divaldo diz, não tenha pena do obsidiado. O obsidiado de hoje é o algoz de ontem. Hoje ele está simplesmente purgando o mal que já fez. Agora, o espírito, sim, o espírito perseguidor, esse é um sofredor, porque vai ter que purgar tudo que está fazendo. E o que é que o espiritismo faz? Esclarece. Esse é o grande diferencial, certo? Muito bem. E se o amigo Júnior quiser saber, e os nossos rádio ouvintes e internautas do programa Estação da Luz, da Rádio Web Estação da Luz no programa Nos Domínios da Mediunidade com Amadeu Ferreira, querer saber mais alguma coisa? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, o 81, o 82 e o 83, é um compêndio sobre as questões do obsessor e do obsidiário. Seu Amadeu, vamos deixar de conversa mole, como dizia meu amigo, de conversa para encher pote, e vamos para os finalmente aqui. Nossa querida Lúcia tem uma pergunta muito interessante. Lúcia, de Cidade da Esperança. A ideia fixa em alguma coisa, ela deve ter botado aqui, ideia fixa na religião, no futebol, na música, nos estudos, na política e em outras, pode ser uma obsessão essa ideia fixa. O caba, olha, meu time é o ABC, o maior time do mundo, certo? Não tem outro time melhor do que o ABC, certo? Todo americano deve ser, né, jogado para fora. Isso, essa ideia fixa de todo ABCdista, apresentador de programa de rádio, é obsessão também, senhor Amadeu? Olha, se não for, está caminhando para isso, né? Porque tudo demais é exagero, já está dizendo, né? Veja bem, é justamente essa ideia fixa que os espíritos perseguidores utilizam para gerar um quadro obsessivo. Na obsessão simples, o que realmente acontece é que o espírito bota na cabeça do futuro obsidiado as ideias fixas. Ele começa a só ver aquilo. E não importa o que seja, pode ser estudo, pode ser trabalho, pode ser religião, qualquer coisa que você tem em mente que só aquilo que existe, você se desvincula de uma sintonia maior e se atém única e exclusivamente àquilo. É isso que faz com que você abra as comportas de suas defesas para que as interferências aconteçam. Se esses processos ainda não são um processo obsessivo, mas caminham a passos largos para acontecer uma obsessão. Você não pode ter ideias fixas. Você pode ter suas predileções por isso, por aquilo, mas tudo com limitações, porque, afinal, a nossa mente abrange todo o universo. Quando você se desvincula de tudo em prol de uma coisa única exclusivamente, com absoluta certeza tem alguma coisa errada. E esse erro, com certeza, é um caminho rápido, preciso para um processo obsessivo. Certo? Agora, senhor Amadeu, e como a gente faz para reverter esse quadro? Nós já demos essa resposta lá no início, anteriormente. Você pode começar em casa, mas o lugar adequado para você ir é na casa espírita ou no seu templo religioso. O que é que você faz? Você vai procurar orientações. Você vai no templo religioso, você vai participar dos cultos, aquelas coisas todas, vai fazer as suas orações e aquele negócio, e você vai mudar o seu padrão vibratório na crença que você tem. Mas se você vai na casa espírita, aí é bem mais eficiente nesse aspecto. Por quê? Você vai ouvir a preleção do Evangelho, você vai ouvir as preces, você vai tomar passes para restaurar as suas energias deficitárias provocadas pela perseguição, pelas influências que você está recebendo. Você restaura essas energias com as energias magnéticas que você recebe.
Você ali é orientado para fazer o culto do Evangelho no lar. Você é orientado para ouvir músicas edificantes, fazer leituras edificantes, sair das sintonias menos felizes. Você vai compreender que muitas vezes o happy hours que você participa nesse final de semana, mesmo trabalhando nas segundas e nas terças, aquilo contribui para uma aproximação de irmãos menos esclarecidos. E ali na casa espírita você vai ter um conjunto de informações que lhe conduzem a você mudar o seu padrão vibratório. Você passando a orar, você ainda não faz, você passando a ler, estudar as coisas divinas que você ainda não faz, você vai ter toda uma trajetória com propósito de mudança. E isso faz com que, se você está num padrão, vamos fazer um comparativo, você está numa frequência de 95 kHz, vibrando na sintonia daquele cabra que está lhe perseguindo. Aí, de repente, você recebe esse conjunto de orientações, você passa a vibrar em 95.1. Aquele cara não lhe alcança mais, porque nós vivemos num mundo de influenciações. Nós influenciamos e somos influenciados. Aqueles que estão no mesmo padrão vibratório. Você aumentou ou diminuiu, você saiu daquela sintonia. Você não vai mais sintonizar com aquele irmão. E aí, a solução é você procurar mudar, mas buscar o socorro lá no hospital espiritual, na escola hospital espiritual, que é a casa espírita. E aí, com certeza, os benefícios aparecerão, porque quando você vai à casa espírita, você estaria fazendo aquilo que Mateus nos fala, que Jesus orientou. É que você está se humilhando ao Pai, você está pedindo socorro. E jamais, jamais, o nosso Pai, Deus e a espiritualidade amiga, nos deixa entregues à própria sorte, principalmente quando nós procuramos a ajuda deles. Certo? Certo. E uma outra coisa também, em relação à ideia fixa, que a menina colocou aí, na música, no futebol, na política, ela botou mais aqui, só para seguir, nos estudos, na religião, ela é uma ideia separatista, né? Então, só minha religião é a boa, só o meu centro, Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Maria do Pão, o Chico Xavier, a Casa de Emanuel, só eles são bons, o resto tudo não vale, estão errado. Só o meu catolicismo com minha hóstia, só o meu evangelho, a minha Assembleia de Deus, só o meu time ABC, só o meu time América, só pro lado da política, a direita ou a esquerda consegue resolver o problema do mundo. Então, essa ideia de separação, que a ideia fixa coloca, só ela por si só já é obsessiva, seja que padrão venha a ser. Porque o que o Pai pede, o que Jesus pediu, eu creio que você lembra, na última mensagem dele, o último pedido dele foi apacentar e juntar e trazer para perto. O obsessor, ele jamais, a obsessão jamais vai parar se você quiser afastar o obsessor. Se afasta hoje, ele volta amanhã mais forte. Só para a obsessão quando você traz para junto, para dentro de casa de novo, para ser amigo de novo. E as ideias fixas, normalmente, elas são separatistas. Então, separa para lá. Aqui não presta, aqui, olha, só quem presta é o meu partido, só quem presta é o meu governador, só quem presta é a minha religião, o meu time é o melhor, apesar de estar lá na série D, mas é o maior. Então, essas ideias de separação que normalmente as ideias fixas colocam, é que está o grande perigo. Porque tem até uma pergunta aqui sobre tipos de obsessão, é o do Júnior. O Júnior hoje amanheceu hoje com a torto, como diz o outro perguntador. Vou trazer aqui, porque aí o senhor já fala, porque em vez de eu falar, o senhor fala. Júnior de Nova Paraíba. Então, o senhor Amadeus, ele deve estar vendo mais do que um Amadeus, já botou no plural aí, senhor Amadeus. Florou no plural, os Amadeuses, né? Tudo bem. Júnior, paz de luz com Jesus aqui. Quais os tipos de obsessão e as possíveis curas? Pronto, isso é pergunta para um vestibular inteiro. Os tipos de obsessões, tudo bem, mas a tal das curas possíveis,
Pô, é de vidas para lá. Eu não quero meter na pergunta da resposta do senhor Amadeu, mas eu creio que sim. Bom, o estudo da mediunidade e os tratamentos desobsessivos, mais precisamente, Júnior, eles denominam ou definem 3 tipos de obsessões. Por exemplo, a obsessão simples, e aí ele está se referindo aqui àquele processo obsessivo que é visto, é registrado no estudo e na prática da mediunidade, com trabalhadores. Porque os exemplos que ele dá é justamente aquele que frequenta a casa espírita, aquele que frequenta as reuniões mediúnicas, e o espírito, ele começa a perseguir o médium, só o médium só dá passividade àquele espírito, as ideias dele estão sempre andando em círculo, e ele passa a controlar o médium. Ele está vivendo um processo de obsessão simples. Aí, quando é feito esse ambiente, quando o espírito adquire a confiança do médium, que eles têm uma missão a cumprir, que são trabalhadores missionários e que precisam sair daquela sintonia, aí acentua-se talvez o estágio mais grave do processo obsessivo, que é a fascinação. Porque o espírito começa a trabalhar, o processo mental do médium começa a trabalhar os seus interesses, as suas aptidões, os seus gostos. Ele gera fascinação pelas coisas que interessam o processo obsessivo, que interessam o obsessor. Ou seja, começa a dizer que o sujeito é o melhor médium do mundo e que ele tem uma missão e que aquele pessoal ali não lhe dá oportunidade porque é todo mundo invejoso, começa a mostrar defeito em tudo e a todos. Tudo que ele faz, ele leva a um estágio de superlativo de grandeza. O que os outros fazem não presta, que aquela casa não serve e que ali ele não vai ter futuro e que ele deve se afastar para que possa dar continuidade à sua missão. Então, nesse processo de fascinação, gera-se toda uma confiança do médium para com o espírito que acredita ser aquele espírito um verdadeiro Cristo para ele. E muitas vezes ele usa até essa denominação. Passado esse estágio, aí o sujeito entra num processo de dominação, que é a possessão. Aí o espírito usa o médium como ele quer, gerando manifestações bizarras nos mais variados lugares. O médium passa a fazer coisas as mais destrambelhadas possível, inclusive em via pública, levando o médium à desmoralização, ao descaso, as coisas mais absurdas que possam acontecer, o espírito induz o médium para fazer. Então, nesses 3 estágios do processo obsessivo, ocorrem as mais variadas nuances a respeito do processo obsessivo. Agora, tudo isso se manifesta das mais variadas formas, mas dentro desses 3 padrões que nos referimos. E aí você tem. Agora, qual a cura? A cura nós estamos falando, já foi falado várias vezes. A cura é você trabalhar primeiro a sua mudança interior. É você se conscientizar que, na verdade, você está passando por algo que você é causador, você foi causador daquilo que você está passando, porque é um processo kármico, você está sendo perseguido, porque, no mínimo, você perseguiu no passado, você fez com que fosse perseguido, você gerou conflito com os outros e hoje está sendo objeto da cobrança. Depois, a cura você vai encontrar, como nós dissemos, na sua casa, num templo religioso qualquer, mas principalmente na casa espírita, porque é a casa espírita que está aparelhada adequadamente, com conhecimento de causas para cuidar do processo obsessivo. Primeiro, porque quem vai controlar esse processo são os espíritos que estão do lado de lá, conhecendo toda a história, todo o processo dos dois, do obsidiado e do obsessor, entendendo todo esse emaranhado de coisas. E é exatamente do plano espiritual que vem toda a orientação para que aquele processo de socorro se dê. E é importante, quem trabalha na desobsessão sabe,
o clímax de todo aquele trabalho é o socorro do obsessor, que muitas vezes se caracteriza num fenômeno de uma beleza indescritível. Quando você vê chegar o irmão daquele revoltado, violento, querendo matar todo mundo, querendo destruir, expondo seus pontos de vista que são por demais verdadeiros, ele tem plena razão, porque foi mutilado, foi sacrificado, muitas vezes tiraram-lhe a vida física, e ele está ali cobrando o que lhe é de direito. Ele está exercendo o seu direito. Uma justiça que, inclusive, a lei divina permite que isso se dê. Ele cobrar aquilo que lhe deve. Mas isso tem um objetivo. Uma transformação de quem está sendo vítima do sofrimento para refletir e mudar e não praticar as mesmas coisas, e para o espírito que no momento que ele recebe aquele insight para mudar, ele recebe um choque de emanações divinas a partir do contato que ele estabelece com o médium, recebendo energias salutares, e aí ele muda as suas vibrações, e ele passa a perceber, muitas vezes, ele passa a perceber o mundo espiritual que ele não via, porque no estágio que ele se encontra, voltado único e exclusivamente para a perseguição, ele tem uma visão na nossa terceira dimensão, e ele só vê aquilo que nós vemos. Chega na casa espírita, vê a sala com todos aqueles adereços e os médios sentados em cadeiras, em torno de uma mesa, fazendo prece e dando passividade a espíritos. Na verdade, ele passa a ver a realidade da sua existência. Ele está no mundo espiritual, passa a perceber a vida espiritual. E aí ele vai vislumbrar, dependendo do trabalho que seja feito, ele pode ser levado ao passado para descobrir as causas daquela perseguição que ele sofreu. É mostrada a ele as perspectivas de mudança e a felicidade que o aguarda. Ele percebe a presença dos amigos, dos familiares queridos, que estão ali ao seu derredor e há muito tempo tentando auxiliá-lo, mas não têm acesso. Então ali se dá um fenômeno de raríssima beleza, que é justamente o socorro do obsidiário. Socorrendo do obsessor. Socorrendo o obsessor, o obsidiado geralmente fica livre, dependendo da quantidade de débito que ele tem no cartório a pagar. Certo? Ok, Tavares? Ok, meu amigo, mais do que ok. Okzíssimo. Então, Júnior, é isso aí. Os tipos basicamente são essas, né? A simples fascinação e a subjugação ou possessão. Eu só queria colocar uma coisa, que quando a gente fala assim simples, a gente não leva muito a sério. É a simples e tudo mais. Mas a simples pode manter você num processo, que já é um processo obsessivo, durante anos e anos. O espírito não quer que você trabalhe, não saia daquele ciclo, então fica sem. É o que eu sempre falo: quem quer pegar a galinha, a gente que é do interior, que já viveu no mato, você não fala show. Você fala show, meu amigo, ela vai embora, corre. Você pega um milhozinho e vai botando pra bichinha, a bichinha vai enchendo o papo, vai ficando gordinha, pensando, pô, aqui o negócio é bom, eu vou me dar bem, mas o cara tá só querendo encher para servar para comer no final do ano, a galinha gorda, como se diz. Né? Então, muitas vezes, a obsessão simples não passa disso por uma inteligência daquele que é o obsessor. E eu tenho gravado isso, nosso irmão Raul Teixeira, ele diz lá na federação, disse, só teve uma vez que ele teve medo de um obsessor. Ele disse, eu gelei. O cara não gritava, o cara não se espantava, ele era calmo. Do jeito que ele entrou, ele saiu. Calmo. Dialogou com o Raul, como eu estou falando com você. Eu sei que estou desencarnado, eu sei disso. E era um chefe. E Raul disse assim, mas você não sabe que pelos processos obsessivos nós retiramos algum dos seus compassos? Eu digo, eu sei, a gente perde. E eu fico muito feliz. Diz, por quê? Porque eles vão reencarnar. Aí coloca ele aí na casa espírita, eu aqui de longe só monitorando quando eles vão, porque dão presidência, dão palestra. Ele disse que ele gelou. Então, muitas vezes, a obsessão simples deixa você aí. Meu negócio é só isso aqui, certo? É só o centro, é só a música. Só gosto de Roberto Carlos, não gosto mais de ninguém. Então você vive aquilo e não consegue viver os outros. Quer dizer, você fixa naquilo ali, fecha no seu mundo e você... Isso é extremamente... E não deixa de ser uma obsessão simples, que muitas vezes a gente acha que é
é banal, mas a obsessão simples, quando ela ocorre, já foi um processo longo, não é isso, seu Amadeu? Foi um processo já com bastante tempo de frequência. Perfeito. E às vezes, Tavares, essa obsessão já vem lá do mundo espiritual, né? Vem do mundo É, espiritual, é muito comum vir lá do plano espiritual. Aí quando o sujeito se reveste da roupagem física, e aí perde a identidade lá para os irmãos, mas quando eles conseguem sintonizar com o perseguido, aí recomeça tudo de novo. E você foi muito feliz nessa colocação. Dependendo do planejamento, o espírito pode, tem aqueles mais ferrenhos, mais violentos, que eles querem levar o sujeito à fascinação, depois à possessão, e tentar induzi-los ao suicídio, tentar levá-los à morte. Mas tem aqueles que se comprazem com o simples fato de estar controlando o sujeito, numa obsessão simples, gerando conflito hoje, gerando outra manhã, tirando o sossego à noite, perturbando durante o dia, já transformando a vida do sujeito num verdadeiro inferno. E aquilo para ele é o suficiente. Ele se satisfaz com aquilo. Ele está senhor da situação, conhece muitas vezes, e aí essa sugestão de Raul é muito feliz, porque muitas vezes o espírito que é chefe desses grupos, ele é um técnico, ele é um especialista, ele fez cursos para isso, ele foi preparado para isso. É alguém que manipula as mentes encarnadas e desencarnadas com extrema sabedoria e manipula muito bem mesmo. E aí ele pode se satisfazer com o fato de saber controlar. Ele controla, para ele é o suficiente. Porque imagine você o que é você ter um dia de aperreio de trabalhos, em casa, quando você chega, se desarmoniza com a família, você vai dormir, não tem um sono reparador, você se desespera. No dia seguinte, você já amanhece o dia desesperado, de mau humor, vai para a rua, o primeiro que aparece na sua frente já é um tupé que você arma com ele, e por aí se vai. E isso, para o obsessor, é vitória permanente. Ele está sempre ganhando nesse aspecto. Agora, naturalmente, ele esquece um detalhe. Cada gesto nocivo que ele pratica contra o obsidiado é um débito que ele está contraindo. Mas ele não está preocupado com isso, ele quer se satisfazer. muito bem. Isso sem falar quando tudo ocorre muito bem. O cara tem um carro novo, uma casa boa, aí pensou numa casa de praia, o cara realizou, pensou numa viagem, quer dizer, porque tem essa parte das coisas, tem aquela parte em que você fica anestesiado, que tudo que você faz dá certo, você fica ali no seu mundinho também e pronto. Você tem uma ideia, Mário, filho de seu Ferreira, me contou um caso muito interessante. Tem um cliente dele que tinha uma casa muito boa no Alto da Candelária, casão maravilhoso, e ele ligou querendo vender a casa e comprar um apartamento de cobertura, mas coisa assim, fora do comum. E ele, olha, um negócio desse, ele foi lá, dinheirinho, uma comissão e tudo mais. E pesquisando, conversando com o cara, por quê? Porque ele queria sair da casa, porque tem uns cabas que pediam esmola lá na porta dele, ficava lá buzinando, e ele não queria mais aquilo, queria ir lá para cima, porque aí não teria esse aborrecimento. E ele disse, eu percebi que era uma obsessão, tentei falar com ele, mas aí o cara, não, meu irmão, papai, ppp. Então, muitas vezes, o obsessor, ele não causa problema, ele causa soluções materiais que você vai aí, quando pensa que não, vai abrir o olho, já voltou para o plano espiritual sem cumprir nada daquilo que tinha planejado. É uma forma também terrível. Nosso irmão Francisco de... Não, não é Francisco não, Tavares, está lendo pouco, é Kiko, de Currais Novos. Isso pode ocorrer nas crianças? Ah, desculpa, obsessão. Ele deve estar perguntando se a obsessão pode ocorrer em crianças, né? Sim, pode ocorrer. Pode ocorrer, há fatos na literatura espírita que o espírito descobre a criança aí de gestação, trabalha no sentido de provocar o aborto. Eu vi, Tavares, quando nós trabalhávamos lá no Bezerra de Menezes, crianças com 2 meses de idade, era detectada processo obsessivo e começava a fazer tratamento desobsessivo com 2 meses de idade.
Agora, imagina, é um perseguidor ferrenho. Agora, você foi muito feliz nessa sua colocação, quando você, aproveitando essa deixa que o Kiko nos proporciona, pode acontecer na criança, no adolescente, no adulto, pode acontecer, inclusive, no plano espiritual. O processo obsessivo é uma persistência do espírito em prejudicar o outro, em mudar, em vingar-se, em gerar conflito em relação ao outro. E aí você me lembrou uma história, eu não estou agora lembrando o título do livro, mas sintetizando a história, um espírita que teve uma atividade nobilante na experiência encarnatória, voltou ao mundo espiritual, e aí houve um investimento satisfatório para que ele voltasse numa nova encarnação, aí agora como missionário. O sujeito ia ter uma leva de atividades nobilantes. Ele reencarnou, e aí o perseguidor dele descobriu e começou a insuflá-lo. Tudo o que ele queria fazer, em termos de melhoria, em termos de caridade, em termos de prática do bem para com o outro, o sujeito ia lá e desmanchava com ele. Rapaz, isso não dá certo, deixa para depois. Vai fazer isso aqui, vai cuidar da tua vida, vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu trabalho, vai fazer esse curso, você vai ganhar dinheiro, você vai ter condições no futuro de fazer. A verdade é que o cara passou todo o processo encarnatório só nos projetos. Vinha um insight para ele fazer, ele idealizava, o sujeito ia lá e derrubava. Não vai fazer agora, rapaz. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Levou a vida do cara num rio de flores, num processo de maravilha. Só que o cara voltou para o mundo espiritual mais comprometido do que veio, com todo o débito que adquiriu por ter se preparado, idealizado, e não realizou, se comprometeu além do que já tinha. Pode ser esse o processo obsessivo. Isso pode se manifestar na criança, no adolescente e no adulto. Ok? Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta de Olavo. Peraí. Do Olavo. Me veio agora. Elizabeth, há uns 12, 15 anos atrás, ela fez aquele negócio de ligação de trompa das mulheres. Aquele negócio. Terminou de ter menino, né? E foi fazer. E fez... Deixa eu só ver aqui. Olha, antes de tudo isso, a gente tem que prestigiar aí, ó, seu Amadeu, Dona Terezinha, leia aí, por favor. Dona Terezinha Pires Diniz, que Deus abençoe, minha querida. Muitíssimo obrigado pela sua participação, que Jesus a cubra de bênção e paz. Na Peruá, na Paraíba. Um abraço, minha querida, que Deus a ilumine e proteja. Muito bem. E Terezinha está aqui também. Bom dia, senhor Tavares. Muito bem. Aí ela foi fazer essa cirurgia lá de ligação de trompa, suspensão, aquele negócio de mulher. E fez na maternidade Januário Cico. Pelo maior plano de saúde que tem no Brasil, chama-se SUS, né? A gente reclama, mas é o maior, sabe? Aí, pelo SUS. E ela passou lá, fez a cirurgia num dia, acho que voltou, passou uma noite, um dia, um negócio assim. E quando ela voltou para casa, ela me disse algo interessante. Meu filho, eu nunca vi tanto obsessor na minha vida como ali na maternidade. Meu Jesus! Estava cheio, eu digo, mas obsessor, perseguidor, se é. Porque normalmente eu pensava, imaginava que isso seria num hospital, numa UTI, o cabo rapaz morreu, os cabos ali pegando no gogó do caboclo. Assim, mas muito, e aí ficou sem entender durante algum tempo. Depois eu levei isso no pensamento, nas conversas, e disse, olha, se o cabo quer pegar o cara que ele persegue, se é lá que a gente sabe que tem obsessão no plano espiritual, é não deixar o cabo encarnar. E nada melhor do que pegar o cabo no gogó, quando o cabo tá para sair, não deixa sair, ou quando sai, já pega. E aí vem essa questão, muitas vezes, de criança, eternidade, já está em processos obsessivos muito grandes. Então, é o Kiko, não é o Francisco, pode até ser Francisco, né? Mas eu li aqui direitinho, Francisco. O senhor Olavo, é lá de Recife, lá da terrinha, de Afogados. Como devo fazer o que o Senhor falou do Evangelho no lar? Ele falava, como fazer, quais as dicas? Ele deve estar perguntando sobre as questões do Evangelho no lar, né? Como fazer, como começar, iniciar, as dicas.
Ok, Olavo, bom dia. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Você me fala o seguinte, depois você pode anotar meu telefone e aí eu lhe faço um relato de como você fazer o Evangelho no Lar, se é que você não está sabendo. É 84 99909 9398. Vou esperar que você... Certo, você anote... Certo. 84, peraí, deu um 9909 99. Vai gostar de 9 assim lá na... 9398. 9398. Pronto, aí você me faz um contato, que aí eu lhe faço uma sequência de como proceder o Evangelho no Lar. E também pode ligar para esse telefone, o seu Amadeu está pagando todas as notas promissórias em atraso nosso. É igualzinho a Albuquerque, ligou, telefonou, chegou. Ligou, telefonou, chegou. Ok, então, olha lá, você faz o contato comigo na sequência, que eu já lhe passo as dicas como fazer o Evangelho no Lar. Ok? Então, mas em síntese, seu Amadeu, para o restante do pessoal que não vai querer ligar, não vai poder ligar. Como então, é o Evangelho no Lar? Como é que deve fazer mais ou menos? Vamos passar a receita. Então, o que é que você faz? Você precisa, você sozinho, ou com mais alguém de casa. Dona Terezinha diz assim, que faz todos os dias, às 20h30, né? O Evangelho. É uma abençoada. Que Deus abençoe, né? Nós conhecíamos um irmão, quando morávamos aí em Recife, Olavo, conhecíamos um irmão, por sinal ele já voltou à pátria espiritual, ele tinha um problema seríssimo, porque a esposa dele era profundamente perturbada e de outro segmento religioso. O filho dele era doente e era um processo obsessivo terrível. Era contada a semana que a polícia não ia na casa dele 1 ou 2 vezes pegar o menino para levar para tomar aquele sossega-leão, era um rapaz forte. E aí ele precisava fazer o Evangelho no lar e em casa ele não podia fazer, que a mulher não deixava, sim. Amadeu. Muita gente não sabe o que é sossega-leão, porque isso é uma coisa da nossa época de menino, né? O sossega-leão é a medicação para acalmar o perturbado, as criaturas perturbadas, e aí tomam aquelas injeções bravas. Cita a barriga. Um choque, que era aquilo que se fazia antigamente com os pobres dos nossos irmãos que tinham um juízo de estrambelhar, você dava aquele remédio, dava um choque, ficava mais doido ainda, ficava mais obsidiado. Mas isso era um processo, mas isso até os anos 60, os anos da nossa infância, isso era uma coisa até natural. Depois, graças a Deus, as coisas foram... Mudaram, graças a Deus. Então, o que é que o nosso irmão Antônio fazia? Ele pegava o copinho, o Evangelho, ia para o banheiro, fechava a porta e fazia o seu Evangelho dentro do banheiro, porque em casa ele não tinha condições de fazer. Quando ele tentou fazer, foi perseguido pela esposa, pelo filho, geraram uma série de confusões, aí ele passou a fazer o Evangelho dentro do banheiro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai definir um dia ou dias, como a nossa irmã Terezinha, ela faz todo dia. Mas você pode escolher um dia por semana, já é de grande tamanho. Mas você pode fazer quantas vezes você quiser. Você não pode abrir mão, que se você fizer, por exemplo, no domingo, tem que ser sempre no domingo. Se faz no domingo, por exemplo, às 16 horas, é sempre no mesmo dia e horário. E aí você pode programar quantos você queira, quantos você tem disponibilidade. Por que isso? Porque naquele dia e horário, os amigos espirituais vão para o seu lar, vão levar inclusive criaturas necessitadas para a luz do Evangelho que vai ser lido e comentário, ajudar aquelas criaturas. Então sua casa passa a ser um pronto socorro espiritual. Então você definiu, quem é que vai fazer o Evangelho? Você ou mais alguém? Se não tiver alguém, faz sozinho. Se tiver alguém da família, faz com alguém da família. Se tiver um amigo que queira participar, vem também um amigo. Não tem problema. Então você definiu o dia e horário, aí você vai escolher um local na sua casa, onde você faça. Por quê? Porque tem que ser num local, sempre naquele local. Porque muitas vezes lá naquele local, os irmãos espirituais vão preparar equipamentos para assistência espiritual dos encarnados e desencarnados,
E os equipamentos ficam lá. Aí você muda daqui, eles vão ficar fazendo mudança todo dia. Toda vez que você for fazer o evangelho, vou ter que fazer uma mudança. Isso gera conflito no plano espiritual. E a nossa proposta é corroborar com os espíritos e não dificultar, né? Aí você já tem o dia, o horário e o local. Você leva água para fluidificar ou magnetizar, como agora o pessoal fala, tudo é magnetismo, né? Você leva água para magnetizar. Você pode levar o seu evangelho, segundo o Espiritismo, ou uma Bíblia, se você tiver. Se você tiver uma mensagem para fazer, ou um livro para fazer uma leitura preparatória, ótimo. Se não tiver, não tem problema. Você vai fazer inicialmente, definido o dia, horário e local, levou sua água e seus apetrechos para fazer o evangelho, você vai fazer uma prece intercessória. É nessa prece que você vai pedir a seu anjo de guarda, ao espírito responsável pelo seu lar, a Jesus, a espiritualidade, aos santos, aos anjos, a quem você acredita. O culto do evangelho no lar não tem religião definida. É uma ligação do lar com o plano superior. Então você vai fazer uma prece intercessória pedindo ajuda. É nessa prece que você vai pedir aquilo que você está precisando, as soluções para aqueles problemas que você está vivenciando. Agora é importante lembrar que não é bom pedir, por exemplo, para ganhar na loteria esportiva, para fazer aquela viagem dos sonhos para a Europa em avião de primeira classe, aquelas coisas, porque essas coisas materiais nem sempre nos são atendidas para o nosso bem. A gente pede aquilo que diz respeito à nossa vivência do dia a dia, as coisas, as melhorias da nossa vida sentimental, na nossa relação com os irmãos, para a solução dos problemas de doença, dos negócios, aquilo que realmente está nos afligindo, a gente pede solução para aquilo nessa prece intercessória. Feita essa prece, a gente abre o livro da lei, ou o livro que a gente chama livro da lei na maçonaria, mas é o Evangelho ou a Bíblia. Aí você tem duas formas. Ou você abre aleatoriamente, e não é aleatoriamente, porque do lado de lá eles já definiram aquele ponto que você vai fazer a leitura, ou você faz a sequência do capítulo 1 até o último capítulo daquele livro. Você faz uma leitura daquele tópico, uma leitura num timbre de voz que quem esteja presente possa ouvir. Depois você faz um comentário de acordo com a sua compreensão. Esse comentário deve ficar restrito entre 5, 10, no máximo 30 minutos. O evangelho, depois de 30 minutos, passa a ser uma palestra. Então, o evangelho deve ter, no máximo, 30 minutos de conversa. Mesmo tendo uma quantidade maior de pessoas, deve se limitar estourando 45 minutos, quando tem uma quantidade grande de pessoas participando, para que cada um tenha vez, você dá aí 2, 3 minutos para cada um e fecha o evangelho com 30, 45 minutos. Mas, se você fizer 5 minutos, 10, já é de bom tamanho. Feita essa leitura e comentário do evangelho, aí você vai fazer agora uma prece de agradecimento. Você vai agradecer aos anjos, aos santos, aos espíritos, a Deus, a Jesus, a quem lhe ajudou, e vai pedir que magnetiza ou fluidifica aquela água. Terminado isso, você vai usar aquela água. Você vai tomar um pouquinho daquela água na hora e vai guardar o resto, se for o caso. Você vai guardar o resto. Você pode levar uma vasilha relativamente grande, enche aquela vasilha, você faz o evangelho, depois você toma aquela água e guarda o restante. E vai tomando. Toda vez que faltar assim coisa de 1 dedo ou 2 para terminar, você completa e continua tomando. Se você quiser ficar renovando em cada evangelho que você faz, está de bom tamanho. Se não quiser, é esse o procedimento. Esse é o culto do evangelho no lar. E não tem tendência espírita, católica, protestante, não. Você vai abrir um pronto-socorro espiritual em seu lar para assistência a seu lar, a sua família e aos irmãos que são levados ali pela misericórdia divina para serem beneficiados à luz daquela leitura do livro religioso que você está trabalhando. Porque Deus é um só. Como Tavares falou lá atrás, nós estamos caminhando para uma uniformidade que Jesus afirmou, que no futuro seria um só rebanho, um só pastor. Esse um só rebanho, um só pastor, significa que a religião será o amor. Todos nós estaremos voltados para a prática do amor. E é essa a religião de Deus, a religião de Jesus, dos espíritos superiores.
eles não estão preocupados com a denominação das nossas religiões aqui, eles estão preocupados com a ligação do filho com o pai, da criatura para com Deus. Ok? Muito bem. Tem uma pergunta que chegou agora, mas a gente já está com o tempo estourado, mas a gente vai responder, porque chegou e a gente responde. Mas eu queria falar com relação ao Evangelho no Lar, 2 tópicos. Primeiro, lá no livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, pela psicografia abençoada de Chico Xavier, ele conta que foi o próprio Jesus de Nazaré que iniciou na casa de Simão Pedro, o pescador, numa casa humilde, depois do repasto alimentar normal, o culto do Evangelho no Lar. Então, por si só, isso já é fundamental. Eu creio que ainda é no livro, se não for o Nosso Lar, já é no outro livro, no outro, os mensageiros, os missionários, em que André Luiz, acho que na primeira saída que ele faz, então em Nosso Lar, a primeira saída que ele faz de Nosso Lar, ele vai ao Rio de Janeiro, um subúrbio, e ele vai com Clarence, que é um dos 72 ministros, é um tampa de chaleira lá de Nosso Lar, o caba é bom até umas horas. Aí o que é que ocorre? Ele vai entrar numa casa humilde do subúrbio do Rio, aí imagina o subúrbio do Rio de Janeiro no início do século passado. E Clarence bate na porta de entrada da casa. E alguém que está lá dentro, isso a nível espiritual, abre a porta e nós estávamos esperando. Aí André Luiz, espera aí. Quando eu fui visitar a minha casa, lá com um argentino safado sem vergonha, lá na casa com a minha mulher, o marido, não teve esse cerimonial. E aqui o senhor precisou bater e pedir autorização. Porque aí foi que o nosso querido André Luiz disse, não, meu amigo, aqui tem um culto do Evangelho no lar. E não entra todo bichinho de 2 orelhas que queira, não. Inclusive os ministros de Nosso Lar. Então, antes aí de tentar responder a pergunta da Cristina, a nossa irmã Terezinha, leia aí, meu amigo. Amadeu. O dia dos tempos normais é quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, porque as tarefas do Centro Espírita é à noite, a partir das 19h30, às 21 horas, da terça-feira a sábado, as atividades sociais, e Evangelho Infantil, e sábado e domingo, a partir das 8 horas, das 8 às 12, sempre nas ações. Parabéns, minha querida, que Deus abençoe as suas atividades, a sua vida, graças a Deus, está atribulada de ações benéficas. Que Deus abençoe e proteja, minha querida. Então, deve ser as atividades nos dias normais lá da casa, que Exato. ela participa lá, né, nas quintas-feiras, nas terças, e na evangelização no sábado e domingo, a partir das 8 até as 12. Essa benção, pergunta né? Chegou agora, a Cristiana Candelária, que é uma cadeira cativa, no Evangelho no Lar, podemos fazer com pessoas de outras casas, parentes e amigos? Pode e deve. Eu vou me fazer responder essa pergunta, Cristina, muito obrigado pela sua participação e pela pergunta tão inteligente, com uma orientação de Sueli Caldas Schubert, quando ela diz que as casas espíritas deveriam ser criadas a partir do Evangelho no Lar. Porque no Evangelho no Lar você começa uma pessoa, como eu dei aquela sugestão, aí de repente um parente é tocado, aí vem participar, de repente vem outro, vem um amigo, vem um parente, quando menos espera você tem um grupo de pessoas fazendo o Evangelho no Lar, 5, 10, 15, 20 pessoas. Aí, a partir desse Evangelho no Lar, nasce a necessidade de um estudo, a própria espiritualidade sugere. Lá na reunião do centro, por exemplo, na atividade mediúnica, de repente o irmão diz, olha, vocês criam um grupo de estudo lá no evangelho de vocês, que já é necessário e tal, né? Aí você termina criando um grupo de estudo. Quando você faz os estudos preparatórios e o pessoal está maduro o suficiente, aí vem as orientações para as atividades numa casa espírita. Cria essa casa espírita, começa com preleção, com água purificada, com passes, etc. E a partir dali, aí desenvolve essas atividades. Portanto, a participação de pessoas amigas, queridas, pessoas parentes, etc., é por demais salutares e muitas vezes necessárias,
porque já demonstra a abrangência desse projeto e você aglutinar na sua casa não apenas seus familiares consanguíneos que ali convivem com você, mas inclusive parentes e amigos que estão fora e aglutinam-se em sua casa para o culto do Evangelho lá. Isso é uma bênção. É a perspectiva de um grande e primoroso trabalho. Muito bem. E para encerrar, seu Chiquinho Enfermeiro, ele faz lá o Evangelho na casa dele, né? E é o pessoal que vem até de outros bairros distantes, amigos, conhecidos, né? Que fazem parte do Evangelho. Mas, seu Amadeu, já estamos aí a 15 minutos do horário. Vamos encerrar a prosopopeia com uma prece, né? Vamos fazer uma prece de agradecimento e convidando os nossos irmãos para que na próxima quarta-feira, aliás, na próxima sexta-feira, porque estou com a cabeça já em outra atividade, na próxima sexta-feira estejamos juntos aqui novamente para prosseguirmos com as nossas conversas acerca do mecanismo da mediunidade. Então, Amadeu, só um momentinho, antes de você fazer a prece, eu quero convidar a todos que amanhã nós temos nosso irmão Décio Soares, lá de São Paulo, com um programa, a partir das 8 horas da manhã, Construindo Pontes para a Eternidade. E na quarta-feira, o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma, falando sobre filosofia, ciência e moral aqui no programa. E na sexta-feira volta o nosso irmão Amadeu, às 8 horas, com os domínios da mediunidade. Mas hoje à noite e amanhã, nós teremos o nosso irmão Nicola Fratari, lá de São Paulo, lá de Minas Gerais, melhor dizendo. Ele vai falar sobre Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Inclusive, vai fazer o lançamento de um livro chamado Os Novos Casos de Jerônimo Mendonça, pelo Clarim, de sua autoria. E ele é lá do Centro Espírita Cearense de Jesus, que é uma casa espírita fundada pelo querido Jerônimo Mendonça. Na quarta-feira, Edson Barbosa e Fábio Dionísio, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, estará aqui conosco, fazendo um trabalho sobre a medicina da alma, né? Eles estarão aqui fazendo esse trabalho maravilhoso. O Edson Barbosa tem 35 anos de experiência nessa questão da medicina da alma, o plano espiritual trabalhando com o plano material. Na quinta-feira, dia 16, vamos falar sobre 30 anos do Farol do Alto Oeste, que é a casa lá em Pau dos Ferros, o Centro Espírita Renascer, da nossa irmã Soraya, Alcídia, o Francisco Fernandes, estarão aqui conosco, fazendo esse lindo trabalho. Na sexta-feira, o nosso irmão Luiz Rivas, entre outras coisas que ele faz, ele pegou toda essa literatura infantil, da Turma da Mônica, da turma do Manda-Chuva, dos Flintstones, do Scooby-Doo, do Jetson, lógico, com a autorização das patentes, e transformou em pequenas histórias para o mundo infantil, não só pela divulgação pela arte, mas também para a evangelização infantil. Então, ele e o Alain Michel estão fazendo esse trabalho lindo e maravilhoso. E no sábado estará aqui conosco Eurípides Veloso, lá de Minas Gerais, do Lar Espírita Maria de Nazaré. Ele vai estar fazendo o lançamento de um livro dele, A Peregrinação do Verbo, né? Então, nosso irmão Eurípides Veloso vai estar aqui com a gente fazendo esse lançamento. E ele é irmão do Quincas Veloso, e os dois conviveram e viveram com Francisco de Paula Cândido, seu Chico Xavier, né? Dona Terezinha, mandando aí abraços, paz para todo mundo, Décio Soares, essa turma aí que esteve aqui com o seu Amadeu conosco, a Kiki, o Francisco Julião. Seu Amadeu, agora o senhor pode fazer a sua prece em paz. Perfeito. Antes da prece, Tavares, por favor, se você puder, diga como as crianças podem acessar aquele trabalho da Turma da Mônica, por favor. Pronto, então a Turma da Mônica é só você pedir, ir no YouTube e botar Alain Michel, certo? Então é só botar o nome Alain Michel e já vai para o Instagram dele, já vai para o site dele, e ali tem todas as informações, não só com relação à contação de história, às revistas e tudo mais. E qualquer coisa, pode ligar aqui para a rádio, que a gente dá maiores informações, não só com relação a Alain Michel, mas também o Luiz Rivas, porque são os dois que estão trabalhando. E nós fizemos a entrevista com o Alain Michel, e ele disse, olha, o Maurício de Souza não é espírita.
Ele não se tornou espírita, né? Mas ele conta que Maurício de Souza, ainda quando era Maurício de Souza pequenininho, ele teve um insight com a avó dele. E aquilo ficou marcado, né? Então ele não é espírita, não sei se ele tem religião, mas eles têm uma grande admiração. E quando o rapaz foi fazer, eles, pronto. Botou algum empecilho? Ele disse, não, nada. Ele disse, olha, você não pode fazer isso, nem aquilo, nem nada. Não. E a turma da Mônica não se tornou espírita. São a mesma turma da Mônica com conhecimento. Ah, quer dizer que não tem vida após a morte? Aí vai lá e conta para a turma e é como se fosse um estudo. Não é que a turma da Mônica, a turma do Manda-Chuva, os Flintstones, os Jetsons, né, o Scooby-Doo se tornaram espíritas. É que, dentro desse contexto, eles estão lançando aquelas ideias espíritas. Então, tem uma muito interessante, que é a visita, a turma da Mônica vai visitar Paris, para conhecer justamente onde foi que começou, né, Kardec e tudo mais. Então, muito interessante. Alain Michel ou Luiz Rivas, é só colocar, o Luiz Rivas tem mais de 30 livros, além desse, tem mais de 30 livros, então é só colocar aí no YouTube, Luiz Rivas e o Alain Michel, que você vai ter todas as informações possíveis e imagináveis. Ou então a Folhinha Espírita, também é o site, a Folhinha Espírita do Alain Michel, que você também tem informações na Folhinha Espírita do Alain Michel. Certo, meu amigo? Perfeito. Muitíssimo bem. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Tavares, enquanto você falava aí, me veio uma sugestão da gente fazer uma prece intercessória a Jesus, naturalmente, mas uma prece decorada, porque nos parece que tem tudo a ver com o trabalho daquele irmão, que é Bezerra de Menezes, pelo que ele tem feito e continua fazendo e continuará fazendo por todos nós necessitados do corpo e da alma. Então, me permita fazer a prece de Bezerra de Menezes. Senhor, nós te rogamos as bênçãos do amado Mestre Irmão Jesus. Dá-nos, Senhor Jesus, a tua proteção e o teu amor. Nós te rogamos, Senhor, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem a teu infinito amor. Jesus, divino portador das graças e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faz, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expande e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentar as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, que sejam os males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Mestre amado irmão Jesus, reconhecendo a tua grandeza e o teu amor e a misericórdia de Deus nosso Pai para com todos nós, neste instante oferecemos essa prece decorada do irmão Bezerra de Menezes. E vos pedimos que transforme em lenitivo e cura para os nossos irmãos que se encontram em sofrimento no plano físico e no plano espiritual. Sobretudo aqueles que, nesses instantes, estão envolvidos com essa pandemia e com os conflitos e os problemas que ela gera. Que seja feita a vossa vontade e a vontade de nosso Pai, Senhor Jesus. Que pelo acréscimo da tua misericórdia e com a anuência de Deus nosso Pai, nos permite concluirmos nossos trabalhos nesta manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa no Mecanismo da Mediunidade, com muita paz e com muita harmonia em nossos corações. Seja sempre conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e sempre. Amadeu. Bom dia, Brasil. Oi, meu irmão. Amadeu. Oi. Sim. Ó, você está concentrado aí na prece. Ó, aí nós temos aí o meu pequeno evangelho da Turma da Mônica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo pela Turma da Mônica. Temos também Allan Kardec
Princípios e Valores, com a Turma da Mônica. Isso são alguns dos livros, né? E Perfeito. também Chico Xavier e os seus ensinamentos da Turma da Mônica. Aí tem com a turma do Allan Kardec, do Manda-Chuva, como é que a gente deve tratar os animais a nível espiritual. Então, é fantástico, é lindo e maravilhoso. Bom, você ia falando um negócio aí. Bom dia, o quê, homem? Bom dia, Brasil! Obrigado, até de noite. Até, meu querido.